Bom dia, Mauro. É um prazer. Eu estava acompanhando e eu quero, em primeiro lugar, manifestar a minha indignação com essa corrente pró-imperialismo americano de querer detalhes sobre a eleição na Venezuela. O órgão eleitoral é o Conselho Nacional Eleitoral. Se ele proclama o resultado, você reconhece o resultado. Você já pensou se a eleição do Lula, os países exigissem as atas das urnas? Vamos pegar a ata de cada urna? Eu acho que é um equívoco. Em primeiro lugar, um equívoco. Segundo, existe aqueles que estão com posições ambíguas, inclusive o meu governo, que eu critico, existem aqueles que estão com a posição golpista. O que está em jogo, Mauro? A Venezuela desafiou o imperialismo americano, estabeleceu soberania sobre seus recursos naturais, em particular o petróleo. Estabeleceu uma política de integração latino-americana com autonomia do ponto de vista da defesa. Estabeleceu para a Venezuela um programa social que diminuiu a pobreza. Olha a situação da Venezuela há de 20 anos atrás e olha a Venezuela hoje, com todos os problemas, é uma outra realidade social. E eu acho que o imperialismo não quer uma experiência autônoma, soberana, numa área estratégica, que é a América do Sul, a Amazônia, fronteira com o Brasil, fronteira com a Colômbia, é disso que se trata. Portanto, o processo eleitoral na Venezuela sempre se deu com conflitos, com questionamentos. Ora a direita, a oposição participando, ora não participando. Em segundo lugar, eu acho que autoridade os Estados Unidos têm para exigir verificação de urnas eletrônicas? Que autoridade tem diante do que aconteceu com Trump, diante do que está acontecendo na Ucrânia, na faixa de Gaza, da quantidade de golpe de Estado promovido no mundo inteiro? Eu acho que a esquerda tem que botar a mão na cabeça e dizer: olha, pessoal, nós temos lado, nós estamos ao lado do processo democrático. E outra coisa, Mauro, eu vou me basear na Constituição brasileira. O artigo 4º diz claramente quais são os princípios: não intervenção, autodeterminação dos povos, respeito aos direitos humanos, integração latino-americana, a paz e a democracia. Então, nós temos que deixar claro, e no meu modo de entender, o governo brasileiro escorregou desde a época do Acordo de Barbados, quando fez um questionamento àquilo que a Maria Corina falava. Ela não foi registrada porque não preenchia o que o Tratado de Barbados dizia, que era de acordo com a legislação venezuelana, porque ela participou de várias tentativas golpistas. Então, ela tinha processo, não estava de acordo com a legislação venezuelana. Outra coisa, no meu modo de entender, as declarações do Maduro foram infelizes e equivocadas sobre o sistema eleitoral, mas a declaração do Lula também não precisava ter sido feita, porque o Lula é um líder mundial, é um líder regional, tem que pensar grande. E outra coisa, o Brasil tem que ser o articulador, o defensor da integração latino-americana via Unasul e via Conselho de Defesa Sul-Americana e via CELAC. Não dá para a gente entrar nessas picuinhas que a extrema-direita coloca para questionar a legitimidade do processo eleitoral. Na verdade, eles querem interromper o processo de soberania e de transformação na Venezuela. Nós não estamos defendendo tudo que acontece na Venezuela. Cada país tem suas características, seu destino. Por isso que a gente respeita a autodeterminação e a não intervenção. E não vamos copiar, nem vamos dar lição para ninguém. Que história é essa da gente começar a exigir? Olha, eu achei um despropósito de exigir ata. Você vai exigir ata de um governo que o governo fala por quem? Pelo Conselho Nacional Eleitoral. Acabou. Outra coisa, o Brasil não deve aceitar a tutela norte-americana para o Brasil conversar com o Biden para ver como se posicionar sobre a Venezuela. Isso me lembra do período da ditadura, o velho subimperialismo. Quer dizer, usa um país como uma mão para tutelar um outro. No meu modo de entender, a questão para mim é clara. O que está em jogo é a soberania da Venezuela. O que está em jogo é a não intervenção. O que está em jogo é a autodeterminação da Venezuela. Se o processo eleitoral, e eu me afino inteiramente com a nota da Executiva Nacional do PT, a nota do PT reconhece os resultados eleitorais e defende que o Maduro busque negociação com a oposição. Pronto, é disso que se trata.
Incumpridar isso é dar munição para a extrema-direita golpista, que está aliada com Milei, que está aliada com Bukele, que essas ingenuidades tipo Boric, tipo outros países, acaba levando água para o moinho dessa extrema-direita. É disso que se trata. A Venezuela é uma estratégia global. O que está em jogo, Mauro, é uma geopolítica, porque a Venezuela é rica em recursos naturais, a Venezuela está localizada na Amazônia, a Venezuela tem fronteira com o Brasil e com a Colômbia. É disso que se trata. Vamos tirar a poeira dos olhos e enxergar os interesses estratégicos que estão norteando essa disputa eleitoral na Venezuela. Genuíno, é muito interessante isso que você traz, né? As pessoas falam que falam sobre a Venezuela, as pessoas que eu digo, a mídia conservadora, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre setores da esquerda, ignoram que a Venezuela está sob um bloqueio econômico que só Cuba tem igual. São 168 ações de bloqueio da economia venezuelana. E mesmo assim, coloquei mais cedo a Juliane Furdo, né? Você conhece, nossa amiga economista, está lá na Venezuela de férias. Ela dizendo, não tem nenhuma economia na América Latina, não tem Brasil, não tem Chile, não tem Colômbia, não tem México, não tem nenhuma economia na América Latina que esteja crescendo tanto quanto a economia venezuelana de um ano para cá. A Venezuela cresceu 4% ano passado, capaz de crescer 7% esse ano, com inflação de 1% ao ano. Não tem desempenho econômico igual, mesmo com o bloqueio. O bloqueio continua, Genuíno. E o bloqueio continua. Mesmo com golpes, com sequestro de ativos e com sanções promovidas pelos Estados Unidos. Que autoridade o imperialismo americano tem para decretar sequestro de ativos financeiros? Sequestro em ouro de $1 bilhão. Isso é uma loucura. Nós temos que combater essa intromissão. Na verdade, o que os americanos querem é a América para os americanos, seja ganhando Biden, seja ganhando Kamala Harris, seja ganhando Trump. É o quintal regional para eles dominarem. E aí eles vão criando essas discrepâncias. E eu acho que o Brasil tem que pensar grande. O Brasil tinha de cara, de pronto, ter reconhecido o resultado eleitoral. Segundo, nós deveríamos ter adotado uma postura de neutralidade para acompanhar o processo. Proclamou o resultado? Respeitamos a instituição, Conselho Nacional Eleitoral, e reconhecemos o resultado e ponto final. E não incumpridar, porque quanto mais você incumprida essa discussão, mais você dá munição para os golpistas. Os golpistas não estão interessados em democracia, em soberania, os golpistas estão interessados em voltar ao poder. Essa turma da Venezuela, Guaidó, essa turma do Pedro Carmona, Edmundo Gonçalves, Corina, eles querem derrubar um processo de transformação na Venezuela, que foi rompido há mais de 20 anos atrás pelo Hugo Chávez. Quando tentaram um golpe, o Hugo Chávez derrotou o golpe e assumiu um projeto de transformação. É isso que está em jogo agora. Tudo que acontece na Venezuela, nós apoiamos? Não. Tem diferenças, tem divergência, mas calma lá. Não vamos engrossar o couro do imperialismo, nem ser usado pelo imperialismo americano, como faz ingenuamente, eu acho que, espero que seja por ingenuidade, ou faça, o presidente do Chile, como faz o presidente do Uruguai. Não dá. A integração latino-americana é fundamental e a Venezuela é parte dessa integração. Eu espero que o governo brasileiro, a Colômbia, o México, se posicione rapidamente. Agora, estão abrindo um precedente, Mauro. Essa história de exigir atas vai virar uma regra. Qualquer eleição e as atas. Vamos pegar as atas de cada urna, de cada regional. Que história é essa? O resultado eleitoral é proclamado. A eleição do Biden, nós vamos exigir as atas de cada condado, de cada estado, de cada lugar. Isso é intervenção branda, mas é intervenção. Fraude, gente. Vamos combinar. Fraude teve na eleição dos Estados Unidos que elegeu o George Bush em 2000. Claro. Fraude escancarada na Flórida. Agora, você não viu nenhum governo aí dizendo fraude. Nenhum governo gritando fraude nos Estados Unidos. Não vamos reconhecer a eleição dos Estados Unidos. É um negócio assim impressionante. Agora, Genuíno,
Eu não me lembro de ter visto. Nós temos divergências aqui na esquerda brasileira, divergências grandes, inclusive eu quero falar sobre uma delas daqui a pouco, mas eu nunca vi um racha tão grande em relação a em relação a esse tema da Venezuela. Há uma parte da esquerda brasileira que está apoiando o discurso dos Estados Unidos, da Maria Corina, chamando o Maduro de ditador. Aqui, ó, fiquei chocado. O Reginaldo Lopes, ele é vice-líder do governo no Congresso, na Câmara dos Deputados. Foi candidato a governador pelo PT lá. Já pessoas de Minas aqui disseram, ele manda no PT no Minas Gerais. Olha o que ele escreveu. Um governo verdadeiramente democrático convive com críticas, questionamentos e oposição organizada. A atuação de Maduro na Venezuela é a postura de um ditador. Não estou nem falando das questões vinculadas à dificuldade dele com o vernáculo, com o português. Mas como é que é isso? Um cara da liderança do PT? Eu considero, Mauro, que parte da esquerda está caindo no conto do imperialismo americano. Primeiro, porque abre mão de um projeto de transformação e de independência nacional. Segundo, ilusões de que essa ordem liberal que está em crise, a democracia liberal está em crise, é o referencial da luta da esquerda. Em terceiro lugar, porque está abrindo mão da disputa política, da disputa ideológica. Acha que o imperialismo é imbatível e vamos nos acomodar nas brechas que o imperialismo permite. Portanto, eu lamento de criticar essas posições, tanto de governo como de companheiros do PT, como de companheiros da bancada. O que está em jogo aí, veja bem, o que está em jogo com o bloqueio a Cuba, o que está em jogo com o bloqueio à Venezuela, o que está em jogo com as ameaças de espionagem que teve aqui no Brasil, do governo Obama, a guerra na Líbia, a guerra no Iraque, na Somália, o massacre contra o povo palestino. Olha, a esquerda tem que sair dessa confusão e adotar o caminho da luta, da dignidade. O sistema capitalista está levando a humanidade a uma crise profunda e a esquerda não pode ficar segurando o caixão dessa caminhada desastrosa que coloca em risco a natureza, a soberania, a dignidade social, os direitos. É um absurdo querer navegar nas entranhas ou nas brechas do imperialismo americano. Portanto, você sabe que quando o Biden foi eleito, o setor da esquerda alimentou ilusões do Biden. Olha o que ele está fazendo. Vai acontecer ilusões em relação à Câmara Harris. Ela é arejada, simbolicamente é positiva. Agora, ela é o Estado profundo americano, é o imperialismo, companheiros e companheiras. O imperialismo tem que se lutar contra eles. Eles usam o discurso do farisaísmo, da hipocrisia. Quer dizer, direitos humanos, eleição, e a eleição indireta nos Estados Unidos? Está tudo ok? Está tudo legal? Olha o que está acontecendo na França depois de uma grande vitória da esquerda, agora tentam prorrogar para não dar poder à soberania popular. Nós não podemos ficar com essas ilusões liberais que o imperialismo conduz através de uma disputa de uma mídia que é o partido da ordem neoliberal. Essa mídia, Mauro, me lembra muito o que o Brizola dizia, são os eunucos da ordem imperialista mundial. Reproduz o que o centro econômico e ideológico produz e envolve setores da esquerda. Você trouxe tem dois países, dois processos eleitorais pelos quais nós acabamos de passar, porque eu acho que, para além dessa discussão quentíssima, desta situação concreta da Venezuela, tem, vamos dizer assim, abaixo, um nível um pouco abaixo, por trás dessa discussão, tem outra, que é o seguinte: em um mês, nós tivemos 2 vitórias eleitorais na França e na Venezuela, sem frente amplíssima, 2 vitórias com frente de esquerda contra a extrema-direita. Então, me parece, Genuíno, que essas 2 vitórias eleitorais estão mostrando um caminho distinto do caminho, por exemplo, aqui do Brasil, em que se considerou que para vencer a extrema-direita você precisava fazer uma frente ampla, mais do que uma frente ampla, uma frente amplíssima. Me parece que subjacente a essa questão da França e da Venezuela, há um debate aqui sobre, inclusive, que tem a ver com 2026, né? Claro. Qual é a estratégia? Eu acho, Mauro, que o caminho da França e da Venezuela, cada um com suas características, sem copiar nada,
é o caminho de ter um programa democrático e popular. Segundo, ter independência na luta por esse programa. 3, você governar mobilizando as instituições e as ruas. E 4, fazer aliança pontual, mas a partir de uma posição de esquerda. Essa frente amplíssima que dilui a esquerda, que vai adotando apenas as brechas, que não polariza, não enfrenta, é o caminho da derrota. Porque, primeiro, que isso não derrota a extrema-direita. A extrema-direita fica pousando diante do sistema nas ruas. Segundo, porque não vai enfrentar os problemas cruciais da população. O problema do salário, o problema do emprego, o problema da saúde, o problema da educação, o problema dos direitos das mulheres, do direito do povo negro, da comunidade LGBTQIA+, o direito dos povos originários. E ao não atender esses direitos, a esquerda se desgasta. Porque a grande plataforma da esquerda hoje tem que ser a plataforma dos direitos. Os direitos têm uma universalidade, não pode ser concessão, não pode ser esmola. E, no meu modo de entender, isso pressupõe enfrentar a ordem neoliberal. A ordem neoliberal produz a extrema-direita. E ela usa a extrema-direita para poder, olha, tem o pior aí, nós temos o pior. Vamos com a direita gourmet, entre aspas, como diz o meu amigo Walter, porque senão tem uma direita selvagem, bárbara. É para conter a esquerda. E eu acho que a crise é tão profunda que a esquerda tem que ter uma postura ofensiva, clara, para construir um polo alternativo. Agora, esse polo alternativo não é sectário nem isolacionista, ele pode negociar, mas a partir do enfrentamento. O que a esquerda está errando nesse negócio de frente amplíssima, ela está abrindo mão do enfrentamento e da polarização, ela está abrindo mão do seu programa. Aí fica mediando, diminuindo a intensidade e vai se desgastando perante a população. Foi essa a tragédia da Argentina, essa foi a tragédia da disputa no Peru, da disputa no Equador, e olha o que está dando nesses países em que a extrema-direita aparece perante a população como sendo uma alternativa antissistema, entre aspas, que a extrema-direita ela é cria da crise do neoliberalismo, do financismo, do rentismo, da desregulamentação, das privatizações. Olha o que está acontecendo em São Paulo. Portanto, eu acho que o caminho para a esquerda é programa, independência, autonomia, ruas e negociar pontualmente. Nós podemos negociar pontualmente, com objetivo concreto, pontualmente, em cima desse ou daquele ponto. É isso. No meu modo de entender, nós temos que tirar lições das experiências francesas, da experiência mexicana, não é só a França, a experiência mexicana do Obrador, né? E a experiência da nova presidente eleita, a Cláudia, e a experiência da Venezuela. Eles querem liquidar. E eu espero também a experiência da Bolívia. Espero que as duas lideranças bolivarianas ou bolivianas se entendam para não brigar entre si, dar arma para os inimigos que querem o lítio da Bolívia. Sim. Genuíno, acho que é uma questão aí subjacente a esse processo, que me parece ter aos poucos, você vai construindo um solapamento. Aqui, ó. O biólogo socialista. Digo e repito, aqueles que se opõem à reeleição de Maduro e se dizem de esquerda precisam urgentemente voltar aos livros de Marx e Lenin. Então, acho que tem a ver com isso aqui. Você tem, por exemplo, você olha aqui o governo Lula. O governo Lula é um governo que aplica uma política de perfil neoliberal, né? Então, você vê o Haddad, o centro da política econômica da equipe econômica do governo Lula é o arcabouço fiscal, é a austeridade fiscal, que é uma bandeira histórica, crucial para o neoliberalismo. Então, você vai fazendo aproximações. O Lira passa a ser um amigo íntimo. Então, você começa o que está acontecendo? A gente vai tendo a penetração dessas ideias neoliberais de direita no interior da esquerda. Então, você vai tendo uma espécie de solapamento ideológico em que a esquerda vai ficando cada dia mais com uma cara liberal, Genuíno. Claro, é o social neoliberalismo de esquerda, por dentro da ordem neoliberal. Você não questiona o credo. Você não questiona o sistema financeiro, o rentismo, não questiona privatizações, não questiona as desregulamentações, os monopólios e vai por dentro. O sistema sabe fazer com isso. Coopta
modera, vai domesticando, para você não questionar os pilares da ordem. A tirania fiscal é um pilar. No meu modo de entender, nós criamos um erro ao fazer esse ajuste fiscal do Haddad, estabelecendo o déficit zero. Nós criamos uma armadilha contra nós mesmos. Você não pode fazer uma relação, e com todo respeito, entre a visão que você tem para as suas despesas familiares com a visão que você tem do país sobre as despesas em relação ao conjunto majoritário da população. Precisa de saúde, de educação, precisa de assistência, precisa de moradia, precisa de meio ambiente, precisa de direitos. E olha bem, Mauro, a grande plataforma para enfrentar a direita, a extrema-direita, são os direitos. Direito à saúde, direito ao meio ambiente, direito à educação, direito ao lazer, direito ao entretenimento, direito a não ser violentada, direito a não ser discriminado ou discriminada, direito a ser respeitado. Quer dizer, são direitos que compõem uma plataforma alternativa para a esquerda. Numa crise dessa, se a esquerda se domestica, se a esquerda se fica moderada demais, ela perde a intensidade. A crise é intensa e nós temos que ter uma política intensa para enfrentar, sem sectarismo, sem maniqueísmo, mas com muita firmeza para indicar o futuro. A gente vive uma crise de futuro, Mauro. O futuro está se apresentando com muito medo e nós temos que descortinar um outro futuro. Por isso que eu, como militante anticapitalista e socialista, tenho que defender essas questões ao lado das plataformas de ação imediata, de emprego, salário, combate à inflação. E no plano internacional, Mauro, nós estamos caminhando para um mundo multipolar. Nós estamos vivendo as dores do multilateralismo. E um país como o Brasil, ele tem que assumir um protagonismo em fazer alianças, em fazer escolhas. Nós temos que acabar com as ilusões na União Europeia, nos próprios Estados Unidos, e fazer certas escolhas a partir da defesa dos nossos interesses. E os grandes interesses brasileiros estão situados na América do Sul. É o subcontinente mais rico em água doce, em petróleo, em minério, em proteína animal e vegetal, com três grandes formações geológicas: Amazônia, Cordilheira dos Andes e Bacia do Prata. Nós temos que lutar por essa integração. E essa integração tem que ser construída de maneira autônoma, como a gente dizia quando se reuniu o Conselho de Defesa Sul-Americano. Entre nós é cooperação. Dissuasão é para fora do subcontinente sul-americano. Essa é a estratégia que pode nos levar a defender melhor os interesses do Brasil nesse mundo multipolar. Amarrar nossas esperanças na estratégia americana, seja com Kamala Harris, seja com Trump, é um equívoco. Nós temos que ter uma estratégia independente para construir. Como é que nós vamos enfrentar a tributação dos super ricos? Como é que nós vamos defender, com consequência, a autodeterminação do povo palestino? Como é que nós vamos combater a OTAN, que não aceita qualquer força da Rússia, da Federação da Rússia? Nós discordamos do regime econômico e político da Rússia, mas não vamos aceitar que a OTAN seja a polícia do mundo para dizer como os países devem se organizar. Está na hora da esquerda mostrar sua identidade. A perda de identidade é um prejuízo enorme para as posições da esquerda. Sabe, semana passada, Genuíno, veio aqui o professor Fabiano Mielchuk, da Federal do Rio Grande do Sul, especialista em BRICS. E ele manifestou preocupação com o que ele sente ser um movimento do governo Lula de um pequeno, mas progressivo afastamento do BRICS em detrimento de uma postura mais alinhada ao chamado Ocidente, né? Ao G20. Prioridade para o G20, né? Agora a gente vê nessa situação da Venezuela muito interessante, né? Que o governo Lula ele se afasta desse polo China, Rússia e vem para uma posição que não faz se aproximar do Boric, por exemplo, e dos Estados Unidos, né? Fim de semana ele está indo com 11 ministros para um encontro com o Boric lá no Chile. Então, você tem uma coisa assim o que parece ser um lento, mas um progressivo realinhamento do governo Lula
de busca de integração com o Ocidente e de acomodação com os Estados Unidos e não mais, ou não mais não, né? Ele está lá no BRICS ainda, mas perdendo velocidade, vamos dizer assim, na relação com os BRICS e com essa dinâmica aí de confrontação com o imperialismo. Né? Este é um caminho perigoso. Há indícios de escolhas, no meu modo de entender, um equívoco. O Brasil, a partir dos seus interesses, deve escolher aliados para enfrentar melhor a situação crítica da crise econômica, da crise da geopolítica. E, no meu modo de entender, o fortalecimento dos BRICS, a aliança com a China, com a Rússia, com a Índia, são prioridades para uma política externa soberana. Essa ideia de você ter um ecumenismo diplomático através do G20, o G20 tem uma hegemonia clara definida ali no G20. Essa hegemonia está dada. É importante a gente participar, é importante a gente defender a plataforma que o governo Lula está defendendo em relação à questão social, mas do ponto de vista da geopolítica, se nós não tomarmos cuidado com esse indício, nós poderemos ficar para trás, Mauro. Poderemos ficar para trás porque as coisas andam numa velocidade muito grande. Daí a crise da Europa. Olha o que aconteceu com a eleição francesa. Você está vendo a crise dos Estados Unidos nessa eleição que vai marcar, é um sinal da decadência americana. Então, nesse ponto, o Brasil tem todas as condições. Prioridade 1, integração sul-americana. Prioridade 2, integração latino-americana. Prioridade 3, BRICS. Prioridade 4, G20. Essa é a escala de escolha que a gente tem que fazer, no meu modo de entender. Por isso que eu acho que está em jogo muita coisa. E essa crise internacional, Mauro, tem a ver com a situação interna aqui. Eu sei que a composição amplíssima do governo Lula acaba levando ele a adotar posições no plano diplomático em que a classe dominante, os setores da mídia, os setores dos monopólios vão pressionar para continuar com essa vinculação dependente aos Estados Unidos, Sim. Essas ilusões em relação à Europa. Isso vai continuar. Nós não vamos romper com a Europa nem com os Estados Unidos, nós vamos fazer escolha de prioridade nas alianças geopolíticas. Nós estamos discutindo, Mauro, é geopolítica pura. Venezuela é a ponta do iceberg de uma geopolítica pura, tem nome. Esses caras não estão defendendo democracia nem soberania popular, estão defendendo interesse geopolítico do imperialismo americano, que quer na Venezuela fazer ali, como faz no Oriente Médio, um porta-aviões dos interesses americanos, de América para os americanos. As pessoas têm que se dar conta do que está em jogo nesse processo. Podemos fazer as críticas que devem ser feitas ao governo, as nossas discordâncias. Nós não vamos copiar nada da Venezuela. Agora, dizer que o Maduro é ditador, isso é uma falta de senso, uma falta de inteligência. O Venezuela é o país que tem mais eleições, mais consulta, mais mobilização. Olha, se o mundo tivesse a quantidade de mobilização que a Venezuela promove, certamente a democracia liberal estava sendo substituída por uma democracia popular, soberana, de participação do povo. Genuíno, eu queria terminar contigo com uma questão local. Acabou de sair uma pesquisa Quest para a Prefeitura de São Paulo. Eu sei que você está profundamente mergulhado aí na eleição municipal. A gente está vivendo uma montanha russa, né? As pesquisas e o cenário para a eleição municipal, né? Começou com muita dificuldade, porque parecia ser uma frente ampla da direita com a extrema-direita ao redor do Nunes, aí com o Boulos com uma dificuldade enorme. Aí depois essa frente ampla começou a rachar, o Boulos começou a se acertar, ele assumiu a dianteira, passou a ser favorito, aí entrou o Datena, parecia que o Datena ia sair, agora já está parecendo que não vai sair, e está dando uma embolada. Tem esse Marçal também, né, como uma variável inesperada. Então, hoje saiu uma pesquisa Quest que está dando um triplo empate. Olha que situação. O Ricardo Nunes com 20%, o Guilherme Boulos com 19%, o Datena com 19%, o Marçal com 12% e a Tabata aparentemente perdendo força lá atrás com 5%, o Kim está com 3%, mas nem deve ser candidato. Cenário muito complexo em São Paulo, hein, Genuíno? Primeiro, nós temos que evitar o nervosismo das pesquisas e trabalhar com uma campanha eleitoral que está no rumo certo. Eu tenho acompanhado a campanha do Boulos,
o programa que vai ser anunciado no dia 1º, a convenção que aprovou o nome dele, com a vice Marta Suplicy, as atividades que estão acontecendo na periferia de São Paulo. Portanto, nós temos que levar em conta a pesquisa, mas sem ficar dominado por ela. Em segundo lugar, eu acho que a campanha em São Paulo vai ser uma campanha com repercussão nacional muito grande. Vai ser uma campanha, Mauro, que vai discutir o modelo de políticas públicas na maior cidade do Brasil e da América Latina. E vai ser um debate radicalizado e profundo. Eu acho que quando a campanha começar para valer, eu acho que nós vamos ter todas as condições de ir para o segundo turno e ganhar essa eleição. A direita está parcialmente dividida, no momento. Eu acho que há um desconhecimento em relação ao Boulos nas regiões da periferia de São Paulo. Quando a Marta faz a agenda com ele, sobe nas pesquisas. O Lula, pelos indicadores de pesquisa, é quem melhor transfere voto para o seu candidato. Então, eu estou confiante na campanha. O Boulos está muito preparado. Agora, o partido da mídia quer interferir no processo eleitoral. Você viu o despropósito, a falta de vergonha de um jornal que faz uma pergunta aos candidatos sobre a posição em relação à eleição na Venezuela? Quer dizer, é a mídia do partido, da ordem, é a mídia do combate, é a mídia que não deve levar a gente a ter ilusão. Eu me livrei da ilusão na grande mídia. Eu me livrei disso, não quero ter qualquer ilusão com essa grande mídia. O que estão fazendo aqui em São Paulo, trazer a disputa da Venezuela para a disputa eleitoral, é uma falta de propósito. Aí depois ele diz, estão discutindo a politização e não discutem os problemas da cidade. Não dá para aceitar esse discurso hipócrita e fariseu dessa classe dominante que não quer mudança. A cidade de São Paulo, quando ganhou a Luísa Erundina, a Marta Suplicy e o Haddad, foi num processo de grandes mudanças. Lembre que na eleição do Haddad foi em pleno julgamento do mensalão, que eles julgavam aquelas cenas toda tarde, os 11 de capa preta caminhando para botar o país na ordem. Olha o que deu. Então, nós temos que aprender com essas lições. Eu estou muito confiante na disputa política em São Paulo. As pesquisas não devem provocar nervosismo em nós. Nós devemos analisar, mas confiante no que estamos realizando. A campanha está no rumo certo. Claro. Se o Boulos despenca de 20 para 8, preocupação. Mas esse cenário, né, de pequenas oscilações, absolutamente normal em toda eleição, né, Júnior? Absolutamente normal. Claro, é isso mesmo. A Silvana Dunley, uma diplomata de carreira, grande amiga, Carlos, o Brasil simplesmente abriu mão de sua liderança e preeminência nos BRICS. China e Rússia costuram pelas costas do Brasil nesse momento. Ela manda aqui um super sticker, obrigado, a grande Silvana. E encerramos aqui com esse comentário do Encarnação Hernandes Baroni. Obrigado por trazerem Genuíno, sempre uma fonte de luz e conhecimento genuíno. Aceite um forte abraço do Hernandes, meu e de toda a comunidade. Muito obrigado, Hernandes, muito obrigado, Mauro. Hoje eu falei com um pouco de indignação, mas também com a minha lucidez, porque não dá para aceitar esse velho discurso de uma direita entreguista que usa o discurso para ganhar corações e mente e enganar setores da esquerda. Obrigado, Genuíno. Boa semana para ti.